Boa tarde, meus amigos da Rádio Mundial. Hoje, dia 18 de agosto, mais uma vez estou aqui com vocês no nosso programa semanal Mente Poderosa, falando para você e com você o maestro Marcelo Fagundes. Toda semana vamos abordar um tema diferente e entender como podemos mudar, fortalecer e até mesmo melhorar as atividades da nossa mente com a ajuda das músicas binaurais e do teste de biorressonância. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou Marcelo Fagundes. Entra no meu site e conheça melhor meu trabalho, www.maestromarcelofagundes.com.br. Hoje no nosso programa vamos falar sobre as fobias. Você sabe o que são fobias? São aqueles medos incontroláveis, né? Você deve conhecer alguém que tem uma fobia, ou até mesmo você deve ter alguma também, né? Mas antes, quero aproveitar e te fazer um convite para uma palestra que vai acontecer aqui em São Paulo, reprogramando sua mente com as músicas binaurais, no dia 25 de agosto, um domingo, às 10 horas da manhã. Tem que se inscrever e pagar uma taxinha de participação de apenas R$50. E você vai sair desta palestra já com a sua primeira música binaural. No dia 25, após a palestra, farei atendimento e o teste de biorressonância. Então, se você também quiser, a gente já pode marcar aí a sua consulta e o teste de biorressonância, tá certo? Maiores informações, me manda uma mensagem aí no 11 99656 9137. E como eu tenho feito nos últimos programas, todo domingo eu tenho sorteado entre os ouvintes do programa uma música binaural específica para você, feita só para você. Basta você me mandar uma mensagem escrito assim no WhatsApp: eu quero ser sorteado ou sorteada, tá ok? E que no decorrer da semana eu faço o sorteio e aviso quem ganhou, tá? No programa de hoje eu vou dizer o nome da pessoa que ganhou domingo passado, tá certo? Tá? É só me mandar um WhatsApp no 11 99656 9137. Você tem até a meia-noite de hoje, domingo, dia 18, para você fazer aí a sua inscrição aí, para você concorrer a essa música binaural totalmente gratuita feita por mim, tá certo? Como eu mencionei, o teste de biorressonância é um check-up completo da sua saúde. É um teste de saúde completo, não invasivo, não tira uma gota de sangue e no final você recebe um laudo completo sobre sua saúde física e até mesmo emocional. Todos podem fazer, mulheres grávidas, bebês e crianças que não conseguem se expressar, falar o que está sentindo, e até mesmo em pessoas acamadas, sem nenhuma comunicação com o meio externo. Somente pessoas que usam marca-passo é que não podem desfrutar deste maravilhoso e rápido método de check-up. O uso do aparelho pode desprogramar o seu marca-passo, tá ok? Se você fosse fazer esse check-up no médico tradicional, gastaria muito tempo e dinheiro. Para você conhecer melhor esse teste, entra no meu site maestromarcelofagundes.com.br ou me manda um WhatsApp no 11 99656 9137 que eu te mando um filme explicando direitinho como que o teste é feito, tá? E aí você tira as suas dúvidas depois comigo, tá certo? Mas então vamos dar início ao nosso programa dessa semana sobre fobias, né? Vamos conhecer os tipos de fobias mais comuns que tem no mundo e como se livrar delas. Você sabe o que são fobias? Quais os tipos de transtornos fóbicos ansiosos que existem e como eles se manifestam? Começa de repente, um sentimento incontrolável de pânico, terror, ansiedade intensa. As palmas das mãos suam, o coração bate mais forte e fica difícil até para respirar. As pernas tremem e o corpo se prepara para enfrentar ou fugir do grande perigo à frente, mesmo que esse perigo seja uma simples barata. Fobias são medos irracionais e incontroláveis, seja de um objeto, um animal ou uma situação que geralmente não representa perigo real. Você conhece os tipos de fobias mais comuns? Diferentemente da ansiedade natural ou do medo comum, que é uma reação a uma ameaça ou situação de perigo real, o sentimento fóbico muitas vezes é incoerente. Uma reação exacerbada que provoca consequências físicas e psicológicas e pode comprometer seriamente a qualidade de vida das pessoas. Quer saber mais sobre os tipos de fobia mais comuns e como é o tratamento? Então fica aí comigo, não sai daí. Pega papel e lápis, que eu sempre no meu programa eu dou dicas incríveis de terapeutas, de produtos
ansiosos, então você tem que ter um lápis aí e um papel perto de você, tá certo? Os transtornos fóbicos ansiosos, mais conhecidos como fobias, integram um grupo de desordem mental que são principalmente definidos pelo sentimento de intensa ansiedade, causada por objetos específicos ou situações que não ofereçam um perigo real. Assim como a ansiedade, o medo é um sentimento comum e até necessário. Faz parte do instinto de sobrevivência nosso. É o medo que nos movimenta no sentido de defesa e nos protege dos perigos. Já a fobia é um temor extremo e irracional que acarreta sérias limitações no desempenho socioocupacional do indivíduo fóbico, assim como pode contribuir para o surgimento de outros problemas, entre eles a própria depressão. As pessoas com ansiedade fóbica enfrentam extremo desconforto e angústia diante desses objetos ou situações ativadores do medo e da ansiedade. Por isso, tendem a evitá-las de todas as formas possíveis. A intensidade dos sintomas pode tomar severas proporções e levar o indivíduo a uma sensação insuportável e limitante de pavor. O perigo é sentido como algo fatal e inquestionável, de tal forma que o sujeito fóbico não consegue sentir o mínimo alívio, mesmo diante do entendimento de que os outros não reconhecem a mesma ameaça. O sintoma fobia é decorrente das desorganizações do pensamento, da mente. Surge como um medo ilógico, desproporcional e patológico e se centraliza em um objeto ou situação específica. Já os transtornos fóbicos ansiosos são definidos pela prevalência do sintoma fobia, juntamente com os outros sintomas dos transtornos de ansiedade e medo se manifesta de forma persistente. Os transtornos fóbico-ansiosos se dividem em 3 quadros: agorafobia, fobia social e fobias específicas. Vamos entendê-los. Em todos esses quadros de transtornos fóbicos, assim como em diferentes outros transtornos ansiosos, pode surgir a ansiedade antecipatória, que é a manifestação dos sintomas antes mesmo da exposição à situação ou objeto ativador. Isso quer dizer que antes do indivíduo se deparar com aquilo que causa sua reação fóbica, apenas mediante a possibilidade de que isto venha a acontecer, os sintomas começam a aparecer, dando origem aos comportamentos de fuga e esquiva. Tome como exemplo um sujeito fóbico social. Caso esse sujeito receba um convite para ir a um evento público ou precise fazer uma apresentação acadêmica ou profissional para um grupo de pessoas, só de imaginar, de pensar nisso, seu sofrimento já se torna desmedido e ele começa a procurar desesperadamente por alternativas para fugir da situação. Para que seja feito o diagnóstico e o prognóstico, é necessário, em primeiro lugar, que o paciente reconheça que seu pavor é ilógico e anormal e que, ainda assim, sente-se incapaz de enfrentá-lo. Agorafobia. Esse transtorno é caracterizado pelo medo intenso e angustiante de estar em lugares públicos. É isso mesmo. A ansiedade agorafóbica se manifesta principalmente pelo pensamento de que escapar de tais locais e situações pode ser difícil ou constrangedor, ou de que não haja socorro, caso o indivíduo passe mal ou tenha uma crise de ansiedade. A ansiedade antecipatória é bastante presente nos casos de agorafobia. A pessoa agorafóbica sofre com a ideia de que possa ter um mal súbito e não receber auxílio, ou que não consiga fugir do lugar em que está. Este sentimento dá origem aos seguintes comportamentos de evitação: não sai de casa sozinho, evita a multidão, não utiliza nenhum meio de transporte, não passa por pontes, não utiliza elevadores ou permanece em lugares altos. Este quadro pode ser confundido com fobia social e com alguns tipos de fobias específicas, como medo de lugar fechado, por exemplo, assim como apresenta algumas características em comum com o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico. Todos estes quadros são caracterizados por comportamentos evitativos em relação a determinadas situações. Por isso, é necessário avaliar todos os critérios diagnósticos antes de chegar a uma conclusão.
De acordo com as recomendações do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, os principais critérios para o diagnóstico de agorafobia são: sentimento intenso de medo ou ansiedade decorrente de 2 ou mais situações dessas que eu vou falar, uso de qualquer tipo de transporte público, permanecer em espaços abertos ou permanecer em lugares fechados, ficar em meio a uma multidão, sair sozinho de casa. Os sentimentos fóbicos são desencadeados pelo pensamento de que pode ser difícil encontrar saída ou socorro, ou de passar por constrangimento em público. As situações agorafóbicas sempre, ou quase sempre, provocam as mesmas reações ansiosas. O indivíduo apresenta comportamento evitativo mediante tais situações, ou precisa de companhia para enfrentá-las. O medo é desproporcional ao perigo real. Os sentimentos de medo, ansiedade e esquiva persistem por mais de 6 meses. Os sentimentos fóbicos causam intenso sofrimento e prejudicam o desempenho funcional em diversas áreas da vida do indivíduo. E o transtorno fóbico social? A fobia social, ou transtorno de ansiedade social, centraliza-se no medo da exposição diante de outras pessoas. O indivíduo com esse tipo de transtorno tem sua vida social totalmente prejudicada, já que evita qualquer tipo de situação na qual tenha que se apresentar em público, por exemplo, incluindo até pequenas reuniões entre amigos, o que pode levá-lo ao isolamento extremo. O transtorno de ansiedade social pode limitar-se a situações específicas, como falar em público ou comer na frente de outras pessoas, ou pode ser mais abrangente e afetar o indivíduo em todas as situações de convívio social, caracterizando a fobia social generalizada. Nesse quadro, os comportamentos evitativos são relacionados, sobretudo, ao pavor de passar por humilhações e constrangimento em público. Em síntese, a pessoa fóbica social sofre com a possibilidade de ser o alvo de observações e avaliações e teme críticas e julgamento por parte de outras pessoas. Acredita-se que este seja um dos tipos mais comuns de transtornos de ansiedade atualmente. Estudos já indicam que sua prevalência envolve quase 15% da população e atinge principalmente os jovens, tendo início em torno dos 15 anos de idade. Este transtorno exige tratamento. Seus sintomas são crônicos e podem chegar a invalidar completamente o desempenho socioocupacional da pessoa. Apesar da alta prevalência, apenas 5% dos fóbicos sociais procuram acompanhamento profissional, já que muitos não reconhecem o problema como uma desordem mental e o confundem com timidez e traço de personalidade. É muito comum, eu recebo aí a visita no meu consultório, pais e mães que acham que o filho não sai do quarto porque simplesmente é tímido, mas ele não é só tímido, tá? Ele já pode estar desenvolvendo esse transtorno fóbico social. Os casos de transtorno fóbico social podem ter origem numa combinação de fatores. O comportamento social familiar, olha aí, a angústia dos pais frente às situações sociais pode ser aprendido e aumentado pelos filhos, né? Hoje vivemos com medo de muitas coisas, né? Diversas outras desordens emocionais podem surgir em concomitância com a fobia social, dentre eles pânico, distimia, depressão, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo e o alcoolismo. Pacientes com transtorno de ansiedade social têm grandes chances de apresentar comorbidade com outras doenças. O que é comorbidade? É a existência de 2 ou mais doenças em simultâneo na mesma pessoa. Uma das características da comorbidade é que existe a possibilidade de as patologias se potencializarem mutuamente, ou seja, uma provoca o agravamento da outra e vice-versa. Importante fazer um adendo aqui. Crianças com fobia social apresentam permanência excessiva junto da mãe ou familiar mais próximo, crises de choro, imobilidade e ataques de raiva, tá? Então, se seu filho tá aí muito grudado na barra da saia da mãe, né? Fica atento a isso, tá certo? Para o diagnóstico do transtorno de ansiedade social, são necessários observar medo de demonstrar os sintomas da ansiedade. Os sintomas aparecem em quase todas as ocasiões sociais. O indivíduo evita situações sociais ou as enfrenta com intensa dificuldade. As reações são ilógicas e desproporcionais às situações. Os
problemas são apresentados por no mínimo 6 meses. Em crianças, os problemas também são apresentados em interação com outras crianças e não apenas diante de adultos. Medo ou ansiedade intensos em relação a situações sociais ou de desempenho que envolvam exposição a possível avaliação de outras pessoas. Como é que você está dormindo, hein? Meus amigos ouvintes, você já ouviu falar dos colchões terapêuticos medicinais Bernardes? Se não conhece, precisa conhecer. São colchões magnéticos com infravermelho longo, energia quântica, tratando da coluna, trombose, tratando câncer, diabetes, pressão alta, má circulação, bursite, tendinite, tratamento de várias patologias e outros males do homem moderno. Compre direto da fábrica com preço incrível. Liga agora para o meu amigo Fábio Bernardes e agende uma visita. Ele vai até você sem nenhum custo adicional. Tenha no conforto da sua casa uma terapia incrível durante seu sono. Liga agora para o Fábio no 11 98249 3842, no 11 98249 3842, tá certo? E vamos voltar ao tema de hoje, que são as fobias. Vamos ver agora as fobias específicas, são aquelas pontuais, tá? Por exemplo, medo de animais, peçonhentos ou inofensivos. Ambientes naturais, tempestade, rios, altura, locais fechados, sangue, ferimentos, injeções e outros procedimentos médicos, medo intenso diante de um objeto ou situação específica. O objeto ou situação da fobia sempre provoca reações sintomáticas imediatas. O objeto ou situação da fobia é sempre evitado ou enfrentado com intenso sofrimento. A reação apresentada é desproporcional ao perigo real. Os sintomas são persistentes e se manifestam por no mínimo 6 meses. Em crianças, os sintomas são apresentados através de crises de choro, raiva e imobilidade. E como surgem as fobias? Apesar de não terem uma causa determinada, os transtornos fóbicos podem estar relacionados ao histórico familiar, com influência de fatores genéticos ou a traumas e dificuldades enfrentadas ao longo da vida. Muitas destas desordens, inclusive, têm início na infância, durante eventos traumáticos que se estendem até a fase adulta. Uma criança que foi mordida por um cachorro, por exemplo, pode desenvolver uma aversão intensa a esses animais. Pessoas que passaram por situações de ficar preso num elevador podem evitar lugares fechados com receio, mesmo que inconsciente, de reviver esta situação. Agora vamos às fobias específicas mais conhecidas, e os nomes são terríveis. Medo de altura, acrofobia. Medo de aranha, aracnofobia. Medo de barata, catsaridafobia. Medo de cachorro, sinofobia. Medo de lugares fechados, como elevadores ou aviões, claustrofobia. Medo de escuro, que persiste após a infância, escotofobia. Medo de falar em público, glossofobia. Medo de sangue, hematofobia. Medo de dentista, odontofobia. Medo de agulhas, aiquimofobia. Existem ainda fobias mais raras e um tanto quanto inusitadas, como por exemplo, medo do boneco do ventríloco, automatonofobia, e medo de palhaço, courofobia, e até medo de galinha, gente, alectorofobia. E tem gente que tem medo de tomar banho, abrutofobia. Olha só, né? E as fobias têm cura? É possível conviver com uma fobia por toda a vida, mas se ela não for tratada, o medo pode trazer consequências sérias para a qualidade de vida da pessoa, afetando o trabalho, o convívio social, as amizades e até mesmo a sua vida familiar. Os transtornos fóbicos devem ser tratados. E os transtornos fóbicos podem ser tratados? É claro que sim. Inclusive, a minha terapia com músicas binaurais, a que eu pratico, podem ajudar muito nesses quadros de fobias. Então, se você sofre com algum tipo de fobia, me liga, agenda aí uma consulta, pode ser até por telefone. Eu te farei uma música específica para você se livrar ou aprender a controlar seu medo. Me liga agora no 11 99656 9137, no 11
996569137. Quero te dar uma dica incrível. Acabo de conhecer o terapeuta Shanai Tron, da sala Metatrônica. Você já ouviu falar disso? Eu já. A máquina quântica eletromagnética vibracional frequenciométrica que funciona com a energia taquiônica, semelhante às câmaras da pirâmide de Saqqara, criada pelo maior cientista da antiguidade, o faraó Amenhotep. É incrível esta técnica aplicada por ele. Tem por excelência equilibrar os íons emanados pela junção do Sol com a Terra e trabalhar diretamente nas células do nosso corpo, tornando-as mais alcalinas e eliminando toxinas e o sal em excesso. É uma terapia de desintoxicação, gente. É um tratamento semelhante utilizado pelos astronautas. É como se você fosse lá na pirâmide e recebesse essa energia, tá certo? Tratamento e consultas a domicílio com Shanai pelo telefone, anota aí, no 11 99999 5052. É isso mesmo, é fácil de guardar. 11 99999 5052. Liga agora para ele, tá certo? Agenda aí uma explicação, uma consulta com ele, tá certo? Quero aproveitar para convidar você que tem um pequeno negócio, ou é terapeuta e sempre quis divulgar sua empresa ou serviço aqui na Mundial e nunca conseguiu. No meu programa semanal, tenho a possibilidade de estar divulgando você e seus produtos com um investimento bem baixo. Olha, só neste momento eu estou falando para mais ou menos 18 mil pessoas que gostariam muito de te conhecer também. Me liga que a gente vai montar uma estratégia bem legal para divulgar os seus serviços e produtos. Me manda um WhatsApp ou me liga direto no 11 99656 9137, tá certo? E mais uma dica bem legal aí para você que quer se aprimorar, você que está decidido a transformar sua vida, criar uma nova versão de você mesmo. Você precisa saber mais sobre a PNL, Programação Neurolinguística. Com a PNL, você aprende o funcionamento da mente e muda de forma definitiva hábitos indesejados, modifica padrões repetitivos e estados emocionais limitantes, superando obstáculos para realizar seus sonhos e objetivos. E se você quer fazer um curso completo, aprender PNL de verdade, eu recomendo o curso na CSM, Crer Ser Mais. Eles estão há 17 anos no mercado ensinando PNL e transformando vidas. Liga agora para eles no 11 94157 8893. 11 94157 8893. Diga que foi recomendado por mim no meu programa Mente Poderosa e você vai ganhar um super desconto para a próxima turma, que começa no dia 30 de agosto. Anota o telefone deles aí, ó. 94157 8893, certo? Liga já porque são poucas vagas. Mas voltando aqui ao nosso assunto, quando a fobia ultrapassa os limites de um medo comum e começa a oferecer transtornos à vida da pessoa, é indispensável buscar ajuda e iniciar um tratamento de forma a evitar que o problema evolua e cause consequências mais graves, como isolamento social, depressão, dependência química, alcoolismo e transtorno de ansiedade. Tratamento pode ser feito com as músicas binaurais, como já te disse, é uma ótima opção de tratamento para as fobias. Através delas, é possível acessar o subconsciente do paciente para descobrir a razão do seu medo. Como já disse, é comum que a fobia esteja relacionada a eventos traumáticos ocorridos durante a infância. Muitas vezes não conseguimos associar diretamente esses eventos às suas implicações na fase adulta. Com a música certa, podemos fazer uma espécie de regressão. É uma poderosíssima ferramenta nesse sentido. Com ela, é possível localizar a razão do surgimento daquela fobia, conduzindo o paciente ao autoconhecimento e, com isso, a ter um poder maior sobre suas próprias emoções. Assim, com um processo extremamente rápido, se comparada a outras formas terapêuticas, é possível gerar mudanças profundas e duradouras. Além disso, depois de algumas sessões, o paciente conseguirá acessar o seu subconsciente sozinho e resolver de vez pendências antigas. Você tem alguma fobia? Já pensou em tratar isso com as músicas binaurais? Se você não consegue resolver isso sozinho, entre em contato comigo.
pois minha terapia com as músicas binaurais é muito eficiente. Inclusive, na palestra do dia 25, eu vou falar um pouco sobre isso e vou mostrar como que a música age nos seus pensamentos. Venha participar, são poucas vagas e tem uma taxa de inscrição aí, como eu já disse, de R$50 apenas. E você vai sair daqui já com a sua música binaural para dar início a esta reprogramação mental. Não tenha medo de mudar e principalmente acredite em você mesmo e reconheça que você é capaz de conquistar tudo que sempre sonhou, tudo que você precisa investir em si mesmo e sair da zona de conforto. Você tem o direito de ter uma vida plena e feliz. As músicas binaurais podem te dar isso. Me liga no 11 99656 9137, tá? No programa passado eu falei das pulseiras de Schumann. Para quem ficou com dúvida, pode também me ligar que eu explico direitinho como que as pulseiras de Schumann funcionam. E todo o programa estou sorteando uma consulta online comigo e uma música para seu tratamento específico, totalmente grátis. Basta mandar uma mensagem para o meu WhatsApp dizendo: quero ser sorteado ou sorteada. E na semana passada a nossa ganhadora foi a senhora Simone Monteiro Sofia, de São Paulo. É só me mandar mensagem no 996569137, tá certo? Então, pessoal, chegamos ao final do nosso programa dessa semana. Desejo a todos uma ótima semana, tá certo? Domingo que vem tem mais. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, até semana que vem.